Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a questão 247 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Ou seja, Allan Kardec está perguntando o seguinte, olha, o espírito ele pode ver, ele pode enxergar o que está acontecendo aqui no Brasil e o que está acontecendo lá na França ao mesmo tempo? Ou seja, eu posso estar vendo aqui e lá simultaneamente? A pergunta é interessante porque assim, nós, seres humanos encarnados, não temos essa capacidade. A nossa visão ela é exclusiva, uma faculdade que nos é permitida, que acontece conosco através da impressão física da luz sobre os nossos olhos, sobre as células dos nossos olhos. Então a gente vê aquilo que está à nossa frente, exclusivamente. E Kardec está perguntando, escuta, e o espírito, ele pode ver o que está aqui e o que está longe ao mesmo tempo? É muito comum, às vezes, a gente ouvir alguns questionamentos, por exemplo, de alguns espíritos de maior renome. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, poderia ser qualquer outro, Bezerra de Menezes, em que às vezes ele tem um trabalho de assistência em determinado grupo, por exemplo, às quintas-feiras, 20 horas. E nessa mesma quinta-feira, às 20 horas, também Bezerra de Menezes está desenvolvendo um outro trabalho num outro local do país, numa outra cidade. Às vezes dando uma mensagem, aí a pessoa pode perguntar, então, no mínimo, tem alguma coisa errada aí, porque como é que ele vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Como é que ele vai estar dando duas mensagens em dois lugares ao mesmo tempo? Não é o mesmo espírito. É o primeiro pensamento que pode vir, né? O pensamento tem uma lógica, mas pela lógica material nossa. Ou seja, se eu estou aqui, eu não estou em outro lugar. Esse é o raciocínio feito com relativa razão, olhando pela questão material. Pela questão espiritual, a coisa já difere um pouco. A primeira coisa que Kardec ele faz, estudando esse tipo de questão das faculdades do espírito, no Livro dos Médiuns, é nos mostrar que o ser humano, o homem encarnado, ele possui 5 sentidos, que são percepções que ele tem do mundo exterior através do organismo físico, da impressão que o mundo exterior causa em nosso corpo. Por exemplo, visão. Nós temos a faculdade de ver, que é a luz que impressiona as células dos nossos olhos. Então nós vemos o cérebro, aquela luz causa uma impressão na célula do olho, aquilo é conduzido por um impulso elétrico ao cérebro e o cérebro interpreta aquilo. Muito bem. Só que nós temos um campo limitado de visão. Ou seja, nós conseguimos enxergar a luz dentro do que a gente chama de um espectro luminoso. Ou seja, de uma faixa de luz até outra faixa de luz. Ou seja, a gente vê a luz ali do vermelho até o violeta. Porém, alguns animais têm um espectro luminoso além do nosso e aquém do nosso. Ou seja, eles conseguem ver luzes que nós não conseguimos ver. É sabido que alguns pássaros, o ser humano, ele consegue enxergar, ele consegue ver através de 3 luzes, através da sensibilidade de 3 luzes principais, que ele chama tricromática, mais ou menos assim que se coloca. Então, com isso, a gente forma a nossa visão das cores. Alguns pássaros, eles têm a visão tetracromática, ou seja, eles veem com 4 sensibilidades de cores.
E isso faz com que eles vejam cores que nós não enxergamos. Então, a pessoa às vezes pode perguntar, como é que um passarinho, um falcão, lá de cima, consegue enxergar um ratinho tão pequenininho? É porque ele consegue enxergar os rastros que aquele ratinho deixou por cores que aquele rastro deixou que nós não enxergamos. Né? E assim vai. As vacas, os bovinos também enxergam cores que nós não enxergamos. Por exemplo, é muito sabido, muito conhecido, que os cães têm uma audição muito maior, no espectro auditivo, muito maior que nós. Tanto que existem apitos, você apita, o ser humano não escuta o apito, não é capaz de escutar, e o cachorro, o cão, ouve. Então você pode treinar o cachorro a fazer determinadas ações com aquele apito, em que as pessoas não estão escutando aquele apito e os cães estão. E assim vai. Nós temos vários sentidos. Inclusive existem sentidos que animais têm e que o ser humano não tem. Ou seja, tem animais que têm sentido físico, que nós não temos. Exemplo, a capacidade de sentir o campo magnético. Nós, seres humanos, a gente não sente o campo magnético. Se a gente tiver um ímã perto de a gente, um fio que está passando uma corrente elétrica, a gente não sente nada. Tanto que a gente toma choque porque encosta no fio sem perceber. Porque a gente não sente o campo magnético. Por exemplo, as aves, essas aves migratórias, saem lá do Canadá, vai até a Argentina, todo ano. Como que elas se orientam? Como é que elas sabem o caminho? Né? A pessoa pode perguntar, mas como é que ela vai? Como é que ela não se perde no caminho? Porque eles conseguem perceber, conseguem sentir o campo magnético da Terra. Então eles conseguem saber onde está o Polo Sul e o Polo Norte pela sensibilidade do campo magnético. O ser humano não consegue perceber isso, a gente não tem noção, a gente não sabe. Se fechar seu olho e falar aponta para o norte, a gente não sabe, porque a gente não sente. Alguns tubarões, por exemplo, o tubarão martelo, ele consegue, nadando bem próximo ali ao fundo do mar, ele sente, percebe alguns animais que estão enterrados sob a areia, ou seja, a gente não consegue ver aquele animal, porque ele está sob a areia, mas o tubarão, ele vai bem próximo ali, aí ele consegue sentir a presença daquele animal. Mas como que ele sente? Porque ele sente os pulsos elétricos que o peixe dá, porque o ser humano, o ser vivo, né, ele emite pulsos elétricos para comandar os músculos, e o tubarão consegue sentir, cada vez que dá um pulso desse, ele sente o magnetismo, algo que nós não temos a menor sensibilidade. Então, o ser humano, apesar do desenvolvimento dos seus 5 sentidos, tudo que esses 5 sentidos nos proporcionaram até hoje em termos de evolução, mas são 5 sentidos, comparados à natureza, muito limitados. Isso que a gente precisa entender. Tanto que, quando se passa para um mundo espiritual, em que os nossos sentidos físicos se expandem, às vezes é comum a gente ouvir também algumas mensagens, né? Tem alguns livros do Chico, que também os espíritos falam isso, que chegam no mundo espiritual e falam, eu vi um céu de cores, né? Que eu nunca vi, assim, e eu não consigo descrever. É lógico que não consegue, porque não tem parâmetro de comparação aqui na Terra. Mas o espírito ele consegue enxergar um céu, uma cor de céu, uma cor de flores, cores ambientes que ele não enxergava aqui na Terra. Por quê? Porque já não é mais a visão material. Bom, o que isso tem a ver com a questão que Kardec está colocando? Se o espírito pode enxergar em 2 pontos. É que essa visão não é uma visão material. Existe também algo que é semelhante a isso, não é a mesma coisa, mas é semelhante, que nós já vimos alguns relatos dentro da doutrina espírita, por exemplo, da bicorporidade, por exemplo, que Eurípides Barçanufo era capaz. Então ele estava dando aula, por exemplo, a casos muito conhecidos, ele estava dando aula, e ao mesmo instante ele parava e fazia um parto numa fazenda distante.
casos registrados, ou seja, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Como que é isso? Existe essa capacidade do Espírito. Existe também dentro da Igreja Católica alguns casos registrados de alguns santos, Santo Antônio de Pádua, que ele estava na Itália e foi defender o seu pai naquele mesmo momento em Portugal. Ou seja, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, que alguns casos de santos registrados também dessa bicorporeidade. Isso é algo semelhante a isso que Kardec está perguntando. Ou seja, capacidade, não é a mesma coisa, mas é semelhante, a capacidade do espírito de enxergar 2 lugares ao mesmo tempo. E volta aquela questão, mas como que Bezerra de Menezes, ele pode estar aqui num centro espírita, hoje, quinta-feira, 20 horas, e num outro centro, numa outra cidade do país, também. É porque o espírito, não qualquer espírito, mas os espíritos mais evoluídos, têm essa capacidade de irradiar os seus pensamentos. Por isso que os espíritos vão responder o seguinte, respondendo a Kardec. Como o espírito se transporta aonde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger o conjunto. Ou seja, essa é uma faculdade que o espírito desenvolve com a sua evolução, com o seu crescimento espiritual. Essa capacidade de desenvolver as capacidades do espírito. Essas capacidades, Kardec estuda nessa seção do Livro dos Espíritos, não é só questão da visão, mas a capacidade de entender e prever o futuro, de conhecer o passado. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, mais se alargam as capacidades desse espírito. Esse é vamos dizer assim, algo que esse desenvolvimento do espírito traz a ele. Essa sua capacidade que vai cada vez mais aumentando, né? Então que Jesus, nosso mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.